Olá, eu sou Hildo Silva e você está na UniTV. Esse é o Estúdio de Verão. Nós estamos ambientando o nosso Estúdio de Verão no Boião, Choperia e Restaurante, na Ilhota, em Laguna. Tem que passar a balsa ou vir pelo Camacho, por Jaguaruna, para chegar aqui nessa região histórica da cidade de Laguna, uma região belíssima, e um restaurante muito bem montado que está nos acolhendo e nos cedendo a ambientação para que a gente possa fazer essa programação de verão. Nós estamos ouvindo autoridades, empresários, padres, religiosos, nós estamos levando a melhor informação de Laguna para toda a nossa comunidade. Laguna que sofre um impacto brutal pelo aumento da população, pela felicidade de ter tanto turista, 40 mil pessoas, vai a 150, 200 mil pessoas neste período de verão, o que movimenta a economia, alegra as pessoas, faz a festa para empresários e donos de empreendimentos que vivem do turismo para gerar riqueza para essa cidade que é das mais antigas do Brasil, das mais antigas de Santa Catarina, foi mãe de todos os municípios daqui até Porto Alegre. Para o programa de hoje nós estamos recebendo Jefferson Cripa, secretário de Planejamento do município, ele que é engenheiro agrônomo e também advogado. Secretário, muito obrigado pela sua vinda ao programa Estúdio de Verão na edição de hoje. Obrigado, meu querido professor Hildo, uma referência, uma gratidão estar disponível nessa entrevista, sempre muito queridos, conheci através do próprio Preto, do prefeito, né? Ele foi seu aluno, e com muita satisfação a gente poder tratar das políticas públicas de Laguna, né? E numa pasta tão importante, né? Uma pasta que interage fortemente, internamente, com todas as áreas, com as áreas de educação, saúde, trânsito, limpeza pública, plano diretor, interage com o REURB, estudo de impacto de vizinhança, enfim, é uma pasta importante para a cidade e que eu tenho certeza que a gente vai dar muito zelo, muito espírito público e que nós vamos buscar estruturar a cidade de Laguna da forma como ela merece. Que bacana, secretário. Deixa eu lhe pedir antes um pouquinho, o senhor é corretor de imóveis. Sim. Laguna vive um bom momento com a expansão imobiliária, o crescimento imobiliário. Tem que preservar a história, o casario, mas é preciso desenvolver. O senhor que trabalha e conhece esse meio, vive um bom momento o município? Então, o nosso plano diretor ele foi aprovado em 2013 e precisava passar por uma revisão, como o próprio Estatuto da Cidade prevê, depois de 10 anos, né? Então, passamos por 2024 e por 2025 e aí ainda essa revisão acabou não sendo feita. Um dos primeiros pontos que eu fiz entrando recentemente, que eu estou em torno de 40 dias na secretaria, a gente constituiu a comissão do plano diretor e vamos estruturar um plano de referência para que a gente possa contratar, porque a prefeitura não tem braço, não tem pernas para tocar um processo tão detalhado, porque tem que passar por diversas etapas, audiências públicas. Laguna tem umas características extremamente diferentes de todas as cidades. Só para você ter uma ideia, tem 30 áreas de preservação permanentes, uma área ambiental muito forte, tem a questão do casario, do centro histórico, tem a questão do desenvolvimento dos loteamentos, nós temos muitas áreas de expansão, enfim. A Laguna ela tem as principais construtoras da região sul, nós temos aqui boas construtoras que acreditam lá na Laguna e sabem que ela tem um grande potencial. E nós precisamos cuidar muitas vezes do básico, de uma coleta de lixo regular, de uma limpeza pública decente. Laguna sempre ventou muito, né? Sempre ventou muito. Esse ano ventou mais do que muito. Mas isso é normal, nós temos que olhar para frente. E dentro desse cenário, a gente tem que cuidar das nossas praias, cuidar do nosso patrimônio histórico, cuidar do desenvolvimento geral da cidade. Nós precisamos de uma estrutura também
de buscar o seu crescimento numa área industrial, enfim. Tá? Então, dentro desse cenário, os construtores, eles são, de modo geral, o espelho daquilo que Laguna representa. Nós, falando um pouquinho da minha área, talvez a gente não perca para cidade nenhuma da região sul em relação ao valor do metro quadrado no que diz respeito aos imóveis vendidos na Praia do Mar Grosso. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa situação, nós precisamos discutir a macrodrenagem do balneário. E dentro desse sentido, nós recentemente alinhamos a política do estudo de impacto de vizinhança e hoje as construtoras estão entendendo, de acordo com a lei, a sua participação dentro desse processo. Dentro de estudos, nós temos, só para ter uma ideia, técnicos na Secretaria de Planejamento que são doutores nessa área. E diante desse cenário, nós acabamos de assinar, a construtora vai assinar um termo de reconhecimento, um termo de aceite que se chama, porque o município vai propor de forma originária um estudo que vai prever um investimento de R$300 mil para nós definirmos a macrodrenagem do Mar Grosso. Por quê? Porque não adianta pensar nos pavimentos se nós não tivermos para onde as águas irão. Nós temos aí alguns erros históricos de projetos, por exemplo, as drenagens do projeto que foram feitas, elas se direcionam para as dunas, ou seja, toda aquela influência de grandes enxurradas não se consegue muitas vezes o escoamento. Por isso aqueles alagamentos que existem. Ou seja, nós precisamos corrigir isso aí. Independente das responsabilidades que outros atores, que outros gestores fizeram, nós temos que corrigir, olhar para frente e fazer o melhor por isso. Por isso que dentro dessas políticas nós temos primeiro que pensar naquilo que muitas vezes os gestores têm dificuldade, porque é mais fácil tu colocar o asfalto porque fica bonito. Mas a gente, se não pensar na macrodrenagem, por exemplo, a gente vai continuar com o problema de alagamentos, não só, veja bem, não só no bairro Mar Grosso, no bairro Magalhães, em outros bairros da cidade. Então, diante desse cenário, a gente sinaliza pensar dentro do planejamento as políticas que dão estrutura às primeiras ações, para depois nós pensarmos em que tipo de pavimento, se vai ser um pavimento de paver, se vai ser um pavimento de lajota, se vai ser um asfalto, enfim, dependendo de cada região. Isso tudo está sendo redefinido? Tudo sim. A gente já está encaminhando nesse sentido, avançando. Só para ter uma ideia, desde que a gente entrou, no período de 40 dias, nós conseguimos dar a diretriz nessa política pública do estudo de impacto de vizinhança. Em 4 empreendimentos, o universo de comprometimento com essas 4 construtoras está representando 2,5 milhões para investimento de políticas estruturantes na cidade. Isso, historicamente, muitas vezes era tido como determinada empresa tratava de um ponto de ônibus ou de um determinado banco. Isso mudou na cidade. A gente vai ter condições de pensar as políticas públicas de forma profissional. Com responsabilidade dividida para todos os atores. Responsabilidade dividida para todos os atores. Isso vai estar no site da prefeitura de forma transparente, sem subjetividade, sem definir os critérios que foi estruturado esses valores, enfim. Tanto é verdade que diante de 4 empreendimentos, 4 aceitaram, entenderam, às vezes, é natural que o empreendedor que não esteja acostumado com esse perfil de postura possa, no primeiro momento, ter dificuldade de compreensão, mas olhando com quem eles estão lidando, com qual propósito, com qual diretriz, passam a entender a importância da filosofia. Cada um faz a sua parte e aí é a cidade que ganha. Que maravilha. Secretário, vou lhe pedir um minutinho, nós esgotamos o tempo do primeiro bloco, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em instantes para conversar ainda mais com o secretário Jefferson Cripa, secretário de Planejamento
da cidade de Laguna. O secretário tomou posse há pouco mais de 40 dias. A gente vai e volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Estúdio de Verão. Na edição de hoje eu estou conversando com o secretário de Planejamento da cidade de Laguna, Jefferson Cripa. O Jefferson é engenheiro agrônomo, é advogado e é corretor de imóveis, um profissional de larga experiência, já trabalhou em gestões anteriores no município e tem conhecimento e estatura para cuidar da Secretaria de Planejamento, uma secretaria que centraliza o futuro da cidade. Se vai reformar uma escola, se vai mexer nas estruturas da saúde, no arruamento, nas ruas, no plano diretor, tudo passa pelo planejamento. É o que diz o nome da secretaria, é o coração da cidade, ou o pulmão da cidade, secretário. É o coração, professor. Só fazer uma correção, sou bacharel em Direito, Bacharel. Acabei não é advogado porque não escrevi passou, na não. OAB, não fiz lá, fiz na época, lá depois não fiz mais. Então, coração mesmo, né? Lida com todas as secretarias, o governador Jorginho Melo disponibilizou 18 milhões de reais, só para ter uma ideia, todos os equipamentos da saúde, todos os equipamentos da educação sofrerão intervenções. E essas intervenções passarão por todos os orçamentos da secretaria, ou seja, projetos que nós temos do Farol a Itapirubá, enfim. Inclusive, Itapirubá, em Nova Fazenda, está sendo construído uma unidade básica de saúde de porte médio, um bom tamanho. Enfim, e aí, só para o professor ter uma ideia, nós temos 70 ruas por fazer na cidade. Ano que vem, ano eleitoral, cada deputado coloca ali 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, inclusive aqui na Ponta da Barra, tem recursos na ordem de 1 milhão para fazer o acesso dessa principal aqui em relação à igreja, conseguida pelo PP Colasso, enfim. Que mais? A gente tem aí recursos para o distrito de Ribeirão Pequeno, para Barbacena, para o perímetro urbano da cidade, obras de pavimentação nas mais diferentes frentes. Centro histórico nós temos que cuidar, enfim, tem a demanda interna da secretaria é muito grande, a demanda externa da secretaria é muito grande. Para que a gente não perca recurso, nós estamos elaborando um processo semelhante ao que o Tubarão fez, de uma licitação para se buscar ata de registro de preço, para se buscar profissionais das mais diferentes áreas de projetos para dar vazão a todos os recursos que nós temos. Só para ter uma ideia, na iluminação pública, na licitação de materiais que nós haveremos de fazer no início do ano, sofremos bastante com as qualidades dos materiais desse ano. Não vou muito longe, vou falar aqui também na comunidade. Nessa comunidade, o levantamento da associação feita por eles tinha 80 lâmpadas apagadas. No Farol nós trocamos 200 lâmpadas. É muito retrabalho. Porque a maresia é forte impacto. Enfim, de qualquer maneira, nós acreditamos que esse já era um processo antigo. Nós acreditamos que com o novo processo a gente vai dar um melhor critério na qualidade dos materiais. De qualquer forma, só para se ter uma ideia, nessa próxima licitação nós teremos um dos itens 3 mil lâmpadas LED. Laguna tem 9 mil em 3 anos. Se nós executarmos 3 mil por ano, em 3 anos a gente troca toda a iluminação pública da cidade. Reduzindo o preço e aumentando a qualidade. Factível, tá? Com recurso, a COSIP tem recurso e é possível fazer. Não dá para fazer as 9 mil no mesmo ano, mas 3 mil por ano dá. Na medida que for queimando, por exemplo, cada região, cada eixos, aqui a região do Tiele aqui que vem para os molhos, vamos trocar tudo. E vai trocando, vai aproveitando os materiais em outro lugar. E é dessa forma que nós vamos atuar no ano que vem com 3 caminhões de manutenção. Enfim, ali a gente vai ter a excelência do serviço público, da iluminação pública. Da mesma forma, tivemos problema no início do governo, com problema com lixo, e hoje está mais estabilizado, mas também estamos numa licitação
em andamento. Por enquanto, estamos com uma empresa em caráter emergencial. Vamos contratar uma empresa de limpeza pública, é bem provável, porque estamos fazendo a limpeza pública ainda com bolsistas do programa da Frente Trabalho, são pessoas simples, muitas vezes nesse sol ali, não é muito fácil, enfim. Para alcançar a cidade inteira, a gente busca o profissionalismo, a excelência, os melhores exemplos das cidades, entendeu? Muitas vezes não é feio copiar algo que seja resolutivo em qualquer área. Um bom encaminhamento do ITBI, os resultados que a secretária de Educação falou, que a secretária de Saúde também se expressou, eu tenho certeza que Laguna vai entrar para um equilíbrio e crescer muito de forma uniforme nas mais diferentes áreas. Já deu um bom passo. Tivemos muitos problemas, inclusive pela própria inexperiência. São dois moços com grande valor, o Preto e o Leandro são pessoas que têm espírito público, capacidade de buscar recursos. E pegaram a cidade com muitas dificuldades, com severas, sem negativas. Essas fases foram vencidas? Essas fases foram vencidas, tivemos que pagar o precatório dos 2 anos, o que herdamos e o desse ano, enfim, foram vencidas por um cenário muito melhor. O orçamento vai estar reforçado, porque você imagina esse recurso de 18 milhões que nós vamos aplicar nas mais diferentes unidades de saúde, diversos equipamentos que a gente pegou sem nenhuma máquina. Hoje a gente já comprou uma Bobcat, vamos comprar a segunda, vamos comprar uma máquina que peneire, que faça a limpeza pública da praia, enfim, estruturando diversos veículos nas mais diversas áreas. Nós queremos que o cidadão lagunense passe a ter orgulho da sua própria cidade. Nós precisamos recuperar a autoestima, mas para recuperar a autoestima não precisa fazer grandes coisas, nós precisamos fazer o básico bem feito, com responsabilidade, com limpeza, pedindo a cooperação. Limpeza de resíduos sólidos, classe 2, aqueles que muitas vezes vão pedir a compreensão, não jogue lixos. Nós temos que pensar na política pública de transbordo de locais onde as pessoas com mais dificuldade financeira possam guardar o seu descarte em cada bairro, para não ficar jogando em tudo quanto é lugar. Enfim, nós temos tudo por fazer ainda na cidade tão bela que toda a região é encantada, e nós não podemos deixar de, se todos os nossos vizinhos são encantados por Laguna, nós temos que ter esse brio para lutar, para que a gente possa recebê-los da melhor forma possível. Secretário, 1 ano de governo, o senhor não estava no governo, há 40 dias o senhor está no governo, mas enfrentaram o problema do lixo, enfrentou o problema da iluminação pública, coisas que o senhor disse que estão sendo resolvidas, e a questão da falta de planejamento. O planejamento precisa ser efetivo para que a rua seja calçada, para que o recurso venha, para que a cidade ande. É possível, as pessoas perdem a paciência com muita facilidade, o cidadão, por trás da mídia social, diz o que quer, fala o que quer, mas há um trabalho dirigido e organizado para que a cidade volte aos trilhos. Em 2026, é possível esperar uma entrega maior e mais qualificada para o cidadão? Essa semana a gente teve uma ação muito bacana, que houve uma interatividade da Secretaria de Planejamento com a Defesa Civil e com outros atores. Nós estamos com um problema muito grave na ponte do Parobé, aquela costa linda lá, que o laudo dos engenheiros ela pode colapsar a qualquer momento. E isso a gente, lógico que essa condição da ponte ela não está desse jeito de hoje, né? E aí até o popular Cará, ex-vereador, fez um vídeo lá e me assustou, até porque no mundo de tantas coisas que a gente tem para tocar aqui agora, a gente não tem ciência de tudo ao mesmo tempo. E com aquele vídeo startou uma imediata ação que a gente levou os técnicos lá, diagnosticamos, já existia pelo ex-secretário um diagnóstico, e foi reforçado o diagnóstico no sentido dessa preocupação de que pudesse realmente colapsar. Startamos a Defesa Civil, conversas com as referências técnicas do Estado, e em uma semana nós fizemos a primeira etapa da obra, que vem a ser o escoramento
Uma proteção temporária. Uma proteção temporária para darmos os próximos passos que nós já estamos andando nesse sentido, que vem a ser agora o projeto, a execução das cabeceiras, a demolição da ponte e depois o recepcionamento do kit. Isso tudo em 35, 40 dias. Ou seja, comprometimento, dinâmica e vontade de fazer. Uma solução que envolve várias frentes. Várias frentes. Ficamos uma semana em função, converso com quais as melhores técnicas, custo-benefício, o que vai fazer, isolamento com a comunidade, praticamente isso. E chegamos, depois de inúmeras visitas de técnicos, disso e daquilo, chegamos nessa solução que em uma semana hoje é sexta-feira, quarta-feira, nós fizemos a primeira etapa, já estamos trabalhando o projeto para executarmos a segunda etapa, que vem ser essa cabeceira precisa de cura para resistência. Passado esse momento, nós temos que demolir aquela pontezinha de 13 metros, 5 de largura por 13 metros de comprimento e substituir por um kit que a Defesa Civil do Estado tem disponível. Ou seja, existia o problema, infelizmente não se tinha feito e a partir do momento que a gente assumiu fazendo. Eu acho que esse é o principal ponto, de colocar a mão na massa, e é dessa forma que a gente vai se espelhar e buscar discutir, semelhante ao plano diretor, semelhante ao estudo de impacto de vizinhança. Nós conseguimos, como eu havia falado, 2,5 milhões em 30 dias. Ou seja, tem mais 10 empreendimentos pela cidade, tem loteamentos, nós temos que destravar isso. Logicamente com responsabilidade ambiental, com responsabilidade de todas as ordens. Mas nós vamos fazer o melhor para que essa cidade realmente brilhe. É dessa forma que nós queremos e lutaremos dia a dia, com muito trabalho. Muitas vezes 13, 14, 15 horas por dia. Bacana, secretário. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela sua vinda ao programa Estúdio de Verão na edição de hoje. Eu que agradeço, professor. Obrigado. E obrigado a você pela audiência na edição de hoje. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.